Mateus não, Marcos. Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 37. Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 37. Capítulo 10, versículo 37, assim está escrito na palavra de Deus. Responderam-lhe: concede-nos que, na tua glória, nos sentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo e ser batizados no batismo que eu sou batizado? E lhe responderam: podemos. Mas Jesus lhe disse: o cálice que eu bebo, haveis de bebê-lo, e no batismo em que sou batizado, haveis de ser batizado. Mas quanto a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E ouvindo isso, 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Somente até aí, baixem suas cabeças um breve momento, mantenham a Bíblia aberta. Vocês já oraram por mim, eu gostaria de orar por vocês. Senhor Deus Santo, Pai amado, nós acabamos de ler Tua santa palavra, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco através dela, que o Senhor abra o nosso entendimento. Essa igreja é Tua, esta palavra é Tua, Senhor. Então fala conosco aquilo que o Senhor quer nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Mantenham as Bíblias abertas aí, por gentileza. Nós iremos passear um pouco pela Bíblia, mas nós iremos retornar a esse texto. Então, quando nós passearmos pelas Escrituras, nós usaremos o recurso que nós temos à disposição aqui no telão. Pois bem, o tema desta noite, no qual, o desafio que nos foi proposto nesta noite falar, diz respeito justamente a servir. A servir. O que seria servir a Deus? Ou o que seria servir a alguém? Todos nós, sem exceção, já fomos servidos em algum momento das nossas vidas. Quando nossas mães estavam grávidas, para que elas pudessem dar à luz a nós, possivelmente elas tiveram a ajuda de um médico, de uma enfermeira, ou talvez aí, dependendo da sua idade, até mesmo de uma parteira. Naquele momento, alguém foi usado por Deus para servir aos nossos pais, para que nós pudéssemos vir à luz. Quando nós crescemos um pouquinho, ou melhor, quando nós, assim que saímos do ventre das nossas mães, a partir daquele momento nós somos servidos todo o tempo. Os nossos pais precisam nos alimentar, os nossos pais precisam nos aquecer, os nossos pais precisam inclusive cuidar da nossa higiene. E sem o serviço dos nossos pais, sem o auxílio dos nossos cuidadores, sem o serviço deles, nós com certeza morreríamos. E quando crescemos um pouquinho mais, nós vamos para uma escola, onde professoras e professores nos servem, nos ensinam, nos alfabetizam. Com isso eu quero dizer que em todas as etapas da nossa vida, nós somos servidos. Nós somos servidos por profissionais, nós somos servidos por pessoas. E não somente isso, ao longo da nossa vida, além de nós sermos servidos por tantas pessoas que nos cercam, nós também servimos outras pessoas. No seu trabalho você está servindo alguém. Não é à toa que se chama serviço. É um serviço remunerado, mas ainda é um serviço. Enquanto filho, nós temos a obrigação, segundo as Escrituras, de honrar os nossos pais e mães. E como honrá-los, se não servi-los? Então, o serviço faz parte da vida de todo e qualquer ser humano. Tanto no fato de que somos servidos, como no fato também de que, de alguma forma, nós também servimos os outros. Mas
aqui, dentro do âmbito da igreja, talvez nós deveríamos dizer que nós temos o dever de, enquanto cristãos, servir a Deus. Mas quando nós falamos em servir a Deus, parece que a gente está sempre falando dentro do âmbito da igreja. Parece que a gente está sempre falando dentro do âmbito litúrgico. Quando alguma pessoa pergunta para a gente, o que você faz para Deus? O que geralmente as pessoas respondem? Uns dizem, eu canto. Outros dizem, eu prego. Outros dizem, eu sou diácono. Outros dizem, eu cumprimento as pessoas na porta da igreja. Todas essas coisas são formas de serviço também. E são dignas, e são necessárias para o andamento da igreja, né, enquanto instituição, é verdade. Mas servir a Deus foge dos âmbitos dessas paredes, dessa congregação, dessa placa. Servir a Deus vai muito mais além daquilo que você faz aqui num domingo à noite, ou numa quinta noite, ou numa terça noite. Vai muito mais além do que você faz dentro do âmbito da igreja. Enquanto cristãos, todas as vezes que nós servimos alguém, necessariamente, nós estamos servindo a Deus. Mas para não ficar apenas nas minhas palavras, né, nós podemos ler isso lá em Efésios, capítulo 6, versículo 5. Se você quiser, não precisa abrir, porque nós iremos dar uma volta na Bíblia, nós podemos ler aqui. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 5, está escrito assim, quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a quem? Como a Cristo. Continuando, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de quem? A vontade de Deus. Quando Paulo escreve isso aqui, nessa carta, ele não está falando de pessoas dentro da igreja, ele está falando de pessoas que eram servas, que estavam ali na condição de servos. Algumas traduções, inclusive, usam a palavra escravos, ou seja, eram pessoas que estavam a serviço de alguém, e quando Paulo fala com essas pessoas, ele diz assim, olha, quando você servir, né, o seu patrão, quando você servir aquela pessoa a quem você serve, você tem que servir a ela de que maneira? Você tem que servir a ela como que servindo a Cristo. De tal forma que todo serviço que nós prestamos é um serviço que também pode ser entendido como um serviço a Cristo. Que conforme o texto aqui nos diz, precisa ser feito de bom coração. Porque nós estamos não servindo a homens, né, mas servindo a Deus. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 22, também dá esse mesmo respaldo. Iremos ler. Colossenses capítulo 3, versículo 22. Está escrito, servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Continuando. Visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. É muito parecido com outro versículo que nós também lemos em Efésios. Paulo, mais uma vez, ele está aqui frisando a importância de nós, enquanto trabalhadores, essa palavra é aplicada a nós também, nós devemos servir aos nossos senhores, não para agradar a homens, mas para agradar a quem? Ao Senhor. E inclusive diz no versículo número 7, Efésios 6, versículo 7, diz que, o versículo 8 diz que certos de que cada um seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa, seja servo ou seja livre. Então a recompensa por esse serviço, todos nós que trabalhamos de carteira assinada, ou não, que temos um serviço remunerado, qual é a nossa recompensa no final do mês? Um salário. Mas conforme as Escrituras, a recompensa maior, ela vem de quem? Do Senhor, de Deus. De tal forma de que quando nós trabalhamos, quando nós exercemos um serviço, nós estamos também trabalhando para Deus, e é Ele quem nos recompensa. É Ele quem irá nos recompensar. Nós estávamos no monte, neste sábado, os homens se reuniram no monte. Você que não pôde ir, né, nós intercedemos por vocês, e a próxima oportunidade, foi uma bênção quem estava lá,
né, nós sentimos a presença de Deus, oramos ao Senhor, intercedemos, foi maravilhoso. Haverão outras oportunidades. Quando nós estávamos lá, um irmão que estava lá, ele testemunhou para nós uma determinada circunstância no seu trabalho, no qual ele estava enfrentando certas dificuldades, onde pessoas ali estavam se levantando contra ele. Mas ele disse para nós: eu faço o meu melhor, eu faço o meu trabalho como fazendo para Deus. E ele falou isso, e ele disse que ali no trabalho dele, apesar de toda a adversidade que estava se levantando contra ele no seu trabalho, ele estava sendo abençoado por Deus, porque no seu coração, ele não fazia esperando recompensas humanas, ele exercia o seu trabalho, sabendo que Deus que está no céu o recompensará. Essa recompensa, ela pode vir no final do mês, é claro, mas também pode vir na eternidade, mas ela virá, porque Deus a ninguém deve. Então, tendo essas três verdades estabelecidas, eu gostaria de continuar no texto que nós iniciamos a nossa leitura. A primeira verdade que nós aprendemos é que todos já foram servidos. A segunda é de que todos servem alguém de alguma forma. E a terceira é que toda forma de serviço precisa ser entendido como um serviço a Deus. Pois bem, é por isso que nessa noite eu gostaria então, já que entendendo que toda forma de serviço é uma forma de serviço que precisa ser entendido como uma forma de servir a Deus, eu gostaria então de trazer nessa noite como devemos servir ao Senhor. Porque se todos servimos a Ele de alguma forma, a questão é, como estamos servindo Ele? Como tem sido o nosso serviço? Que tipo de serviço estamos prestando? E é justamente baseado nesse texto de Marcos capítulo 10. No versículo de número 32, Marcos capítulo 10, versículo 32, nós temos todo o contexto dessa história. Está escrito assim, Marcos capítulo 10, versículo 32. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões, e Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Então, todo o contexto desse texto que nós lemos no início, Jesus estava indo para Jerusalém. Nós sabemos pelas Escrituras que Jesus, ele não morava em Jerusalém, ele morava em Cafarnaum, muito possivelmente na casa de Pedro, que tinha uma distância de Jerusalém de cerca de 100 quilômetros. Mas como todo bom judeu, ele ia uma vez, na verdade 3 vezes por ano, era o que o judeu deveria ir, né? Ele assim o fazia em 3 das principais festas, que era a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa dos tabernáculos. E Jesus, então, ele estava indo com os discípulos para Jerusalém. Mas, nessa ocasião, tinha algo diferente. Jesus, ele estava se dirigindo para Jerusalém, mas aquela seria a última vez que, em vida, antes da sua ressurreição, ele estaria ali em Jerusalém. E seria naquela ocasião que ele seria entregue e morto. E quando ele está indo para Jerusalém, juntamente com os seus discípulos, ele começa a explicar para os seus discípulos que ele estava indo para aquele local, mas que lá ele morreria, lá ele passaria por um sofrimento. E quando os discípulos ouviram isso, nós lemos aqui, eles ficaram atemorizados, eles ficaram assustados com tudo aquilo que eles ouviram. E diante daquelas novidades que não eram tão novas assim, porque Jesus já vinha falando a respeito de que isso era necessário acontecer, 2 discípulos em especial, Tiago e João, eles se aproximaram de Jesus. Está no versículo de número 35, Marcos capítulo 10, versículo 35. Diz assim: então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Então aqui, nós temos a característica de um serviço que é um serviço conforme o mundo, e não conforme o que Deus quer.
esses 2 discípulos, diante dessa notícia de que eles passariam por sofrimento, por aflições, eles se aproximam de Jesus. Mas eles se aproximam de Jesus querendo o quê? Querendo que o desejo deles pudesse ser satisfeito. Eles tinham um pedido para Jesus. Eles se aproximam de Jesus porque eles querem algo em troca. Então aqui nós temos um primeiro tipo de serviço que muitas vezes nós prestamos a Deus, que é um serviço por interesse. Nós nos aproximamos de Deus por interesse. E nós queremos servi-lo com o interesse de que Ele atenda os nossos desejos, os nossos pedidos. Durante essa semana, durante a campanha de oração desta semana, o pastor João nos explicou a respeito dos tipos de oração, e um dos tipos de orações era a respeito da súplica, que é o último lá que nós estudamos, que era a respeito dos pedidos que nós fazemos diante de Deus, que inclusive as Escrituras nos diz que devem ser conhecidos. Sejam conhecidos diante de Deus todas as vossas petições. Isso é verdade. Nós precisamos apresentar diante de Deus as nossas petições. Mas os nossos pedidos, os nossos desejos, as nossas petições mostram quem nós somos. Porque aquilo que pedimos para Deus revela quem nós somos. Então nós nos aproximamos diante de Deus. Nós devemos fazer os nossos pedidos, as nossas petições, mas não somente isso. Nós não podemos ficar somente no nível do pedido ou das petições. Nós aprendemos isso durante a semana. Súplica era o último tipo de oração que nós estudamos. Antes da súplica, nós aprendemos lá o ACAS, Vem a adoração, vem a confissão, vem o agradecimento e, por fim, a súplica. Antes da súplica, nós nos aproximamos diante de Deus por aquilo que Ele é. Então, um tipo de serviço que não agrada a Deus é aquele tipo de serviço que é somente por interesse. Nós nos apresentamos diante de Deus com os nossos pedidos, é verdade. Mas o nosso relacionamento com Deus não pode se basear somente em pedido. A minha filha, essa semana que passou, ela ganhou uma bota muito bonita, muito chique e coisa e tal. E eu estava lá trabalhando em casa, e ela chegou perto de mim e falou assim: papai querido, melhor pai do mundo, desse jeito, melhor papai do mundo. Eu olhei para ela e falei: o que você quer, minha filha? Meu pai amado, eu quero ir com minha bota nova para a escola. Me fez uma petição, Até aí tudo bem, eu disse para ela assim: olha, minha filha, essas coisas de roupa, de vestimenta, de como que vai para a escola, eu prefiro que a sua mãe decida a respeito disso, porque ela entende, ela é mais sábia nesse assunto do que eu. Então eu prefiro que você faça essa mesma petição para sua mãe. E ela falou assim comigo: papai, eu pedi para ela, mas ela está em dúvida, e ela quer saber a sua opinião. Eu falar: ok, já que ela quer saber a minha opinião é, pode ir, sem problema nenhum. E ela saiu pulando, saltitando: é por isso que eu te amo, papai. E ela saiu saltitando, e quando ela estava da porta: pera aí. Ela olhou: o que foi, pai? Se eu te dissesse não, você continuaria me amando? Perguntei para ela. Ela olhou e ela pensou por alguns segundos no coração aquele coração infantil dela, ela pensou por alguns segundos e disse: é claro, papai. E continuou. Uma história tão simples, porque as petições, os pedidos, eles são naturais. Eles são naturais. Mas chega um certo momento no qual você precisa adquirir maturidade para poder receber um não. Nós não podemos ficar no nível somente das petições. Nós não devemos ficar nivelado apenas como criança, apenas como quem chega diante do pai: ô papai querido, me dê, por favor. E no dia que Deus disser não, você vai continuar se aproximando dele? A gente encontra tantas pessoas na rua que se dizem que foram cristãs, evangélicas por tanto tempo, e quando você vai conversar com elas, muitas delas, quando você vai tentar entender o que fez com que elas se afastassem de Deus, muitas delas, não todas, é claro, você chega à conclusão de que elas se afastaram de Deus porque elas tinham uma petição que não foi atendida.
não foi atendida da maneira que elas desejavam. Portanto, nós precisamos nos achegar ao Senhor com nossas petições, é claro, mas não somente com petições, mas não somente por interesse. O serviço prestado a Deus, conforme Ele quer, ele se aproxima de Deus e das pessoas que nós servimos, se aproxima por causa do amor. O amor precisa ser a fonte primária da nossa aproximação para com Deus. Esse amor que deve nos guiar. E talvez quando nós ouvimos a palavra amor, parece ser uma coisa meio hippie, uma coisa meio psicodélica, uma coisa assim, o amor, aquela coisa, você quase derrete de falar a palavra. Mas quando nós lemos a respeito do amor nas Escrituras, o amor não é essa coisa sentimental, psicodélica, melosa, também, é sentimento também. Mas quando nós lemos nas Escrituras a respeito do amor, a pastora falou a respeito disso, quando ela pregou a respeito do poder do sangue de Jesus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo. O versículo para aí? Não. Se tivesse um ponto final ali, estava ótimo. Deus amou o mundo. Quem ia dizer que ele não amou o mundo? Ninguém. Deus amou o mundo. Mas não tem um ponto final. Diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que fez alguma coisa. Não é assim que o versículo continua? Deus amou o mundo de tal maneira que aquele amor foi manifestado através de uma ação. Todo amor, ele precisa necessariamente ser acompanhado de uma ação, senão ele se torna um sentimento vazio, sem sentido. Um dos versículos que mais me surpreende nas Escrituras, está lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos ler junto, Romanos capítulo 5, não abra na Bíblia, a gente vai ler aqui, 5, 8. Olha o que está escrito. Mas Deus, o que Deus faz? Prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. O texto diz, Deus faz o quê? Prova. Ele prova, e eu fico perguntando, Deus na sua soberania, na sua potência, em todo o seu poder, aquele que não necessita de nada e nem ninguém, aquele que é completo em si mesmo, Deus Todo-Poderoso, diz que Ele prova o seu amor. Deus precisa provar alguma coisa para alguém? Não, jamais, nunca, never, não. Mas a palavra de Deus diz que Ele prova o seu amor, no fato de que Ele fez alguma coisa por nós, de que Ele entregou o seu Filho em nosso favor. Então, se Deus, que é Deus todo soberano, o amor dele é baseado em uma ação, esse amor que nós deveríamos ter, ele precisa ser manifestado através de ações. Qual é o maior mandamento de todos que Jesus diz? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Observem que os dois maiores mandamentos envolvem amor. E como eu estou dizendo, o amor envolve prática, envolve ação, envolve movimento. Ele não fica apenas no sentimento. Quando Paulo lá fala em 1 Coríntios, capítulo de número 13, aquele texto tão conhecido a respeito do amor, que ele fala lá no capítulo 13, versículo 4, ele não fala assim, porque o amor é bonito, o amor é belo, o amor é como um unicórnio descendo o arco-íris. Ele não usa esses tipos de adjetivos vagos. Não, ele diz lá, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, o amor, ele é o quê? Paciente, bondoso, não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita e não se ressente do mal. Então, como que o amor é caracterizado por Paulo? Através de ações, através de atitudes, através de movimentos. Então, o nosso serviço a Deus, a nossa aproximação para com Deus, quando nós servimos a Deus, não pode ser por interesse, precisa ser movimentado pelo amor. E o amor, ele é manifestado através de ações, através de movimentos. E quando Tiago e João, eles se aproximam de Jesus, eles fazem um pedido para Jesus. Qual é o pedido que eles fazem? Está no versículo 37, Marcos capítulo 10, versículo 37. Olha o pedido que eles fazem. Eles responderam, permite-nos
que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à sua esquerda. Então, eles se aproximam de Jesus, querendo fazer um pedido. Lá em Mateus, capítulo de número 20, nós temos esse mesmo texto. A única diferença desse texto lá em Mateus, é que no texto de Mateus, quem também está no meio dessa história é a mãe desses dois discípulos. Então, quando nós unimos esses dois textos, que falam sobre os mesmos eventos, nós entendemos que esse pedido, ele surgiu tanto dos dois discípulos, Tiago e João, como também da mãe deles, que eles eram irmãos, né? E quando eles se aproximam de Jesus e fazem um pedido para Jesus, qual é o pedido que eles fazem? Eles querem honra, eles querem glória. Em outras palavras, é como se eles dissessem assim: olha, Jesus, nós até estamos dispostos de ir a Jerusalém com você, nós estamos até dispostos a ir lá, morrer, sofrer e coisa e tal. Só que é o seguinte, será que você não tem um lugarzinho de honra para mim, não? Será que a gente um pode ficar à direita, o outro à esquerda do Senhor? Porque esses locais, a direita e a esquerda, eram locais de honra, eram locais nos quais as pessoas que ficavam ao lado do rei, do lado direito, do lado esquerdo, eram locais de honra. Então eles estavam pedindo a Jesus, eles estavam buscando Jesus, honra e glória. Jesus estava apresentando para eles o quê? Dor e sofrimento. O que eles estavam buscando? Honra e glória. Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus por interesse, e muitas vezes esse nosso interesse é por glória e honra. Jesus está nos chamando a uma vida de serviço, e nós queremos servir por um breve tempo para depois sermos honrados. Nós queremos ser servidos pelos outros. O pedido deles é um pedido de glória, mas nós não devemos servir a Deus buscando honra, buscando grandeza, porque Jesus mesmo diz que quem faz isso é quem? Quem faz isso é o mundo. Quem serve os outros buscando honra, buscando glória, buscando grandeza, não deve ser a igreja. Quem busca honra, glória, é o mundo quem faz isso. E ele diz assim, está lá no versículo 42 de Marcos, capítulo 10. Então, Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios, deles se assenhoriam, e que sobre eles os seus grandes exercem autoridade. Mas entre vós não sereis assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será entre vós o que sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus ensina para eles que quem está buscando honra, quem está buscando glória, quem está buscando grandeza, quem está buscando essas coisas, é o mundo. Ele diz: gente, no mundo funciona assim. No mundo, quem tem autoridade, exerce autoridade sobre as pessoas, e as pessoas o servem. Mas quanto ao reino de Deus, quem quiser ser o maior, tem que ser o menor. Quem quiser ser o maioral entre vocês, precisa servir os outros. Os valores do reino de Deus são diferentes dos valores mundanos. Como nós podemos medir a grandeza de uma igreja, ou a grandeza de um servo de Cristo? Como essa grandeza é medida? Nós devemos medir o tamanho da igreja, a grandeza de uma igreja, pelo seu número de membros, pela sua conta bancária, pelo número de inscritos, pelo número de filiais ao redor do Brasil e do mundo. É assim que se mede a grandeza de uma igreja? Não, não. Jesus nos ensina que a grandeza do reino de Deus, a grandeza de um servo de Cristo é medida pela capacidade que ele tem de servir. Se nós temos uma igreja grande, com um número grande de pessoas, filiais ao redor do mundo, uma grande conta bancária, e essa igreja não serve os outros, essa igreja não é grande diante de Deus. Ela não é grande diante de Deus, porque os valores do reino de Deus são diferentes dos valores dos homens. E aqui Jesus confronta aqueles dois, porque eles estavam em busca de glória, eles estavam em busca de honra. Mas Jesus diz para eles: vocês querem glória, querem honra? Então sirvam os seus irmãos, assim como eu estou fazendo. E quando nós lemos lá em Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 10, olha o que está escrito lá. Apocalipse, capítulo 4, versículo 10. Os 24 anciãos
se prostravam diante daquele que está sentado no trono. Adoravam o que vive, para todo sempre. Depositavam o que diante dele? Suas coroas, diante do trono. E o que eles proclamavam? Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque criaste todas as coisas, por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Apocalipse, capítulo número 4, os 24 anciões, nós falamos a respeito disso alguns cultos atrás, né? Aqueles 24 anciões representando a igreja, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, 12 das 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, representando toda a igreja ao longo de toda a história. Quando eles estão diante de Jesus, o que eles fazem com as suas coroas? Lançam diante do pé de Jesus. Sabe o que coroa significa? Coroa significa honra. Coroa significa glória. Significa que toda glória humana, toda honra humana, toda grandiosidade humana, ela é lançada diante dos pés de Jesus. Ela não tem sentido, não tem significado, porque diante da grandeza de Cristo, qualquer honra humana é jogada aos pés dele. Então, esses 24 anciões, eles possuíam coroas de glória, mas diante daquele que vive para sempre, aquela glória não valia de nada, porque a glória de Jesus excede toda a glória humana. Então, muitas vezes nós estamos buscando glória humana, nós estamos buscando grandeza humana, nós queremos ser honrados, nós queremos ser grandiosos entre os homens, mas diante de Deus, isso não vale de exatamente nada. É por isso que ele diz, a nossa grandeza, ela é medida pela nossa capacidade de servir. Se você não serve, se você não serve ninguém, se você não serve a Deus, se você não pratica um serviço a Deus, meu querido, você é o menor dos homens, por mais grande que você seja, por mais dinheiro que você tenha, por melhor que seja o seu emprego, por melhor que seja a sua condição social. E a palavra de Deus diz que em nosso coração nós devemos ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Filipenses capítulo de número 2, versículo número 5. Olha o que está escrito. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar. Algumas traduções dizem o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que, continuando, de sorte que, voltam, por gentileza. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olha o que Paulo fala em Filipenses, ele fala que em nós devemos ter o mesmo modo de pensar, nós devemos ter o mesmo sentimento que quem teve? Jesus. E qual foi o sentimento, o modo de pensar de Jesus? Foi que mesmo ele sendo Deus, ele esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo e nos servindo. Então, se Jesus, nosso exemplo maior, ele tomou forma de servo, o que nós também devemos fazer? Tomar forma de servo. Esse é o sentimento que nós devemos ter. Então, o serviço conforme o mundo, como eu disse, ele está em busca de glória. Mas o serviço conforme a vontade de Deus, ele não busca os seus próprios interesses. Antes, ele procura servir aos nossos próximos, assim como Cristo nos serviu. E não só isso. Quando o texto de Marcos ele continua, aqueles 2 discípulos falaram com Jesus, ô Jesus, nós queremos um lugar, à direita e à esquerda. Foi o que nós lemos. Continuando o texto, agora, versículo 39, na verdade 38, diz assim, ó, mas Jesus lhe disse, vocês não sabem o que estão pedindo, podeis beber o cálice que eu bebo e ser batizado no batismo em que eu sou batizado? E eles responderam, podemos. Ou seja, Tiago e João fizeram um pedido para Jesus. O pedido é, nós quer ficar uma direita e outra esquerda, Jesus. Nós quer glória, a gente quer honra, a gente quer, tá no seu reino aí. E Jesus fala assim, olha, vocês não têm a mínima ideia do que vocês estão me pedindo. Será que vocês podem beber do cálice que eu bebo?
Será que vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado? E o que eles disseram? Podemos, Senhor. Claro que podemos. Mas quando Jesus fala a respeito do cálice, quando Jesus fala a respeito do batismo, ele está falando a respeito do seu sofrimento, que ele iria passar naquele momento. Quando ele está ali fazendo a sua oração diante do Pai, no Getsemane, ele fala: Senhor, afasta de mim esse cálice. O cálice diz respeito ao sofrimento que ele iria tomar sobre si. E ele diz assim para aqueles homens: ok, para Tiago e João, vocês são capazes de tomar do cálice que eu tomo? E o que eles disseram? Somos, nós podemos. E Jesus falou: vocês não têm a mínima ideia do que vocês estão me falando. Pensem comigo, eles queriam ficar à direita e outra à esquerda de Jesus. Quem foi que ficou à esquerda e à direita de Jesus? 2 ladrões que morreram ao lado de Jesus. Eles não tinham a mínima noção das realidades que estavam por vir. E Jesus diz assim para eles, assim, está no versículo de número 39. E lhes responderam: podemos. Mas Jesus disse: o cálice que eu bebo, há vez de bebê-lo. No batismo que eu sou batizado, há vez de ser batizado. Mas quanto a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence concedê-los. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. O que Jesus diz para eles é: ok, vocês não têm a mínima ideia do que vocês estão pedindo. Vocês realmente vão beber do meu cálice. Mas quanto a sentar-se à minha direita e à minha esquerda, isso pertence a Deus, não pertence a vocês. O fato é que tanto Tiago quanto João, nós lemos isso na Escritura, eles passaram por diversas aflições, assim como os demais discípulos. Tiago, ele foi o primeiro dos apóstolos a morrer, isso está lá em Atos. E João, nós sabemos pelas Escrituras, está lá em Apocalipse capítulo 1, que ele passou por diversas aflições, a ponto de parar na ilha de Patmos exilado. Todos dois, de certa forma, também sofreram por causa do Evangelho, mas nesse momento, o que eles estavam querendo era honra e glória. Era isso que eles estavam pedindo nesse momento. E talvez aqui, quando eu diga isso, talvez a gente esteja manchando a imagem de Tiago e João. Fala: não, mas eles eram tão santos. E realmente eles foram grandes homens de Deus. Nesse momento, assim como qualquer outros seres humanos, eles possuíam suas falhas, assim como nós. Mas os demais discípulos também não estavam assim tão espirituais como nós imaginávamos. Porque quando os demais discípulos ouvem isso, o que acontece? Está lá no versículo de número 41. Marcos 10, versículo 41. E ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. O que os 10 discípulos começaram a fazer? Se indignar. Eles começaram a ficar com raiva. Sabe por quê? Sabe o que eles entenderam? Eles entenderam assim: Jesus está dando moral para eles, não está dando moral para nós. Eles pediram para sentar na glória com Jesus, parece que Jesus está dizendo que vai dar tudo certo, né? Que eles vão beber do mesmo cálice e do mesmo batismo, e nós aqui ficou para trás. No pensamento daqueles discípulos, eles se indignaram. E eles não se indignaram porque eles eram muito espirituais, estavam achando que Tiago e João estavam errados em pedir aquilo. Eles se indignaram porque eles acharam que Tiago e João teriam uma posição maior do que a deles. Por isso que eles se indignaram. Então, o serviço conforme o mundo, ele se entristece com o sucesso dos outros. Você já viu isso? Quando a pessoa adquire sucesso na sua empresa, o outro já fala: mas eu merecia bem mais. Ele não se alegra, ele se entristece, porque ele achava que ele que deveria estar lá no lugar, que ele que deveria ter recebido promoção, que ele deveria ter crescido. Os 10 discípulos também pensavam isso: opa, esses 2 aqui vão ganhar honra e nós vamos ficar para trás, nós também queremos lugar de honra nesse trem aí. Era isso que eles estavam pensando. Mas o serviço conforme Deus, ele precisa se alegrar com o sucesso dos outros. A gente não pode ser esse tipo de pessoa ciumenta, que quando a gente vê um irmão que está crescendo, que está conquistando, a pessoa fica com ciúme. A pessoa fica pensando assim: mas eu queria tanto uma oportunidade. Meu Deus, eu vou falar igual Jesus, ela não sabe o que pede, muitas vezes não sabe o que pede, porque junto com a oportunidade vem também o peso da responsabilidade.
Então, nós devemos se alegrar com os nossos irmãos quando eles adquirem sucesso, quando eles crescem, quando eles voam, até mesmo porque na palavra de Deus está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 26. 1 Coríntios 12, 26. Olha o que está escrito. De maneira que um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se alegram, se regozijam com ele. Quando Paulo está falando isso aqui, é um texto bastante conhecido. Ele está falando a respeito do corpo de Cristo. Ele está falando a respeito da igreja. A igreja é o corpo de Cristo composto por diversos membros e cada membro com suas respectivas funções. E o que ele diz aqui? Anteriormente ele diz que um membro não pode achar ruim do outro membro, porque cada membro possui uma função. E se todo o corpo fizesse a mesma função, não ia dar certo, né? Se a gente tivesse olho no pé, como é que a gente ia andar? Tinha andar pisando no nosso olho? Não ia dar certo. Então, o nosso corpo possui órgãos diferentes, em locais diferentes e com funções diferentes, e cada um com a sua responsabilidade e cada um com a sua importância. E aqui Paulo diz aqui, olha, quando um membro do nosso corpo, ele é honrado, quando um membro do nosso corpo, ele é bem-sucedido, todo o corpo precisa fazer o quê? Se alegrar, se regozijar, porque quando uma parte do corpo está legal, significa que o restante do corpo também pode estar bem. Agora, quando uma parte do nosso corpo está ruim, o restante do nosso corpo também padece. Não é assim? Não é? Quando uma parte do nosso corpo está ruim, não é só aquela parte que padece, todo o resto também padece. As pessoas que têm problema auditivo, as meninas aqui das Libras, podem dizer isso com mais propriedade que eu, as pessoas que têm um problema auditivo, elas também possuem uma dificuldade de falar, mas não porque ela possui não porque ela possui algum tipo de deficiência na fala, é porque se o ouvido dela não ouve, se ela não consegue discernir o que ela ouve, ela também não consegue reproduzir com a boca. A minha filha, a menorzinha, eu achei que ela estava com problema de ouvido, sabe? Porque eu falava as coisas com ela, e o que ela falava comigo? Ela fazia, o quê, papai? Repete de novo. Eu mandava ela fazer alguma coisa, ela, o quê, papai? Eu pensei assim, essa menina deve estar me enrolando porque tudo que eu falava com ela, ela queria que eu repetisse. Aí o que eu fiz? Eu levei ela no fonoaudiólogo para me entender se ela tinha algum tipo de problema auditivo, que ela não estava ouvindo bem. Sabe qual foi a primeira coisa que o fonoaudiólogo me falou? Papai, a sua filha fala todas as palavras corretamente? Ela fala. Ela sabe ler? Sabe. Tem alguma palavra que ela não consegue falar? Não. Ela fala tudo direitinho. Na hora, nem exame ele fez. Ele falou assim, então não é um problema auditivo. Porque se ela tivesse um problema auditivo, aquilo iria comprometer a fala dela. Ela não conseguiria falar algumas palavras porque o ouvido dela não conseguiria ouvir e, portanto, ela não conseguiria reproduzir com sua boca. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se uma parte do nosso corpo não está legal, a outra parte do corpo que não tem nada a ver com aquilo também padece. Mas se uma parte do nosso corpo está boa, todo o nosso corpo precisa se alegrar. Por isso, quando a gente vê algum irmão crescendo, quando a gente vê algum irmão crescendo na presença de Deus, crescendo no trabalho, prosperando, a gente tem que fazer o que? Se alegrar, porque a gente é corpo, a gente faz parte do corpo. Quando a gente passar por uma necessidade, quem que a gente vai procurar? O irmão rico da igreja para ajudar nós, não é? Então, se Deus está dando riqueza para ele, glória a Deus, a gente tem que se alegrar. Agora tem irmão que vê o homem ficando rico e fala, o homem está ficando rico lá, eu estou ficando cada vez mais pobre. Então, aqui nós aprendemos que nós não podemos ser como esses discípulos aqui, que vê o Tiago e João e fala, não, vamos se indignar contra ele. E eles estavam se indignando porque eles não sabiam. Os caras iam receber sofrimento. Só que eles também iam receber sofrimento. Jesus podia falar, preocupa não, esse cálice que eles vão beber, vocês também vão, do mesmo, igualzinho. E Jesus então ensina para eles justamente isso que a gente está dizendo todo o tempo. Se a gente quer ser grande no reino de Deus, a gente precisa servir. E como esse serviço ele deve ser feito? Ele deve ser feito em amor, ele deve ser feito se alegrando com aqueles que também crescem. Ele deve ser feito não buscando os seus próprios interesses,
mas com o mesmo sentimento de Cristo, que mesmo sendo grandioso, ele tomou forma de servo, se esvaziou e nos serviu, e ele deve ser o nosso exemplo a ser seguido, ele deve ser aquele que nós seguimos. Para finalizar, Lucas, capítulo de número 12, versículo 35, olha o que está escrito aí. Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 35. Estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Aleluia. Olha a promessa de Deus. Quando nós servimos a Deus com amor, quando nós servimos a Deus, não buscando os nossos próprios interesses, não buscando glória e honra, quando nós servimos no nosso serviço como servindo a Deus, quando nós prestamos serviço aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos vizinhos, à nossa igreja, como se a Deus o estivéssemos fazendo, a palavra de Deus diz que se nós formos encontrados como esses servos, que o tempo inteiro estão servindo, estão prontos, diz aí que Jesus, está falando sobre Jesus, que quando ele vir, ele vai se cingir e se vestir. Isso significa cingir, colocar cinto, se vestir. Ele se vestirá, fará você se sentar na mesa. Quem que Jesus vai fazer sentar na mesa? O servo. Jesus vai voltar, vai fazer o servo se sentar na mesa, e chegando, eu sei o que Jesus fará com esse servo. O servirá. A promessa de Jesus para nós é que se nós formos encontrados enquanto servos vigilantes, servos que o servem como aquele que pode voltar a qualquer momento, ele mesmo retornará, nós abriremos a porta para ele, convidaremos ele para entrar, e nós com todo coração grato, nós queremos servi-lo, e ele é como se ele dissesse assim: não, meu querido, agora é a sua vez, senta aí, eu que vou te servir. Agora consiga imaginar isso no reino espiritual, Jesus te servindo. Eu não consigo imaginar isso em nenhum milhão de anos, quão gloriosa coisa é, nós plenos servos, pequeninos servos, sendo servidos pelo próprio Jesus. Isso precisa significar para nós que esse mesmo sentimento que Cristo tem, precisa permear o nosso coração. Nós devemos servir a Deus em todo momento, em amor, em caridade, porque é do agrado do Pai que nós o sirvamos. E a palavra de Deus diz que aqueles que servem a Deus, eles possuem um galardão, E esse galardão está guardado para nós. Ele não é o nosso interesse, ele não é o alvo do nosso serviço, o galardão. A recompensa de Deus não é o alvo do nosso serviço. Mas se nós o servimos de interesse de coração, também teremos galardão. Isso fará parte de todo o processo. Baixemos a cabeça, vamos orar. Coloque o seu coração diante do Senhor. Começa a se perguntar nessa noite como você tem servido a Deus. Não só isso, como você tem servido seus pais, seus filhos, como você tem servido no seu trabalho. Começa a visitar seu coração, a sondar ele. Começa a perguntar para Deus e para o Espírito Santo se você tem servido a ele por interesse, ou se no seu coração tem um desejo sincero e ardente de servir a Deus sem nenhum tipo de interesse, sabendo que ele é galardoador daqueles que o buscam. Começa a visitar seu coração. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, nessa noite, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, Deus. Nós não somos melhores que Tiago e João, Senhor. Oh, Pai amado, nós fazemos isso em várias circunstâncias, nós nos aproximamos do Senhor, Pai amado, por interesse. Em várias circunstâncias, ó Deus, nós temos nos aproximado de Ti, Senhor, querendo honra e glória, Senhor. Oh, Pai amado, não poucas vezes, Senhor, nós não temos nos alegrado com os nossos irmãos, Senhor, quando eles crescem, Senhor. Oh, Pai amado, mas nessa noite nós lhe pedimos perdão, Senhor. Nós lhe pedimos auxílio, nós lhe pedimos ajuda, Senhor.
Nós confessamos que nós não conseguimos, Senhor, sem a Tua ajuda, sem o Teu Espírito Santo, Senhor. Por isso nós quebrantamos o nosso coração nessa noite, Senhor. Oh, Pai amado, conhecedores de nossas fraquezas, Senhor, lhe pedimos perdão e lhe pedimos, Senhor, nos ensina, Senhor, a Te servir como o Senhor deseja, como o Senhor quer, Pai amado. Oh, Senhor, nós lhe aguardamos, Senhor. Nós queremos lhe aguardar como servos fiéis, como servos que aguardam a Tua volta, Senhor. Nós queremos Te servir, Senhor. Nos ajuda em nossas dificuldades, Senhor. Sonda os nossos corações, ó Pai. Nos dá um novo coração para fazer a Tua vontade, ó Deus. Esse é o nosso pedido nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Assim agradeço essa oportunidade. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos cantar essa canção. Senhor, como os 24 anciãos, nós tiramos do nosso coração, da nossa cabeça, todo e qualquer sentimento de glória própria e depositamos isso aos Teus pés, porque toda glória, Senhor, e toda honra Te pertence. Só o Senhor é digno. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, ao Teu nome toda honra, por tudo que és. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória e todo Seu amor, infinita humildade.
uma vez aquele que é digno de toda glória e de todo louvor e de toda honra, Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, amém, queridos. Isso me fez lembrar do pastor que eu tive, que nós tivemos, pastor Agripino. Ele dizia uma frase: servo que não serve, não serve. Então, resumiu tudo. Obrigado, Rafael, por essa palavra. Antes de descer, corpo diaconal tem um mimo para passar aí para o irmão Rafael. Glória a Deus. Quem foi abençoado com essa palavra, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Bom, Geraldo, faz uma oração pelo Rafael, pela família. Irmão Rafael, em nome do grupo diaconal dessa igreja, né? Nós queremos te honrar, né? Com essa cesta, né? E agradecer a Deus, né? Pela sua vida, né? Pelo zelo que você tem tido, né? Com a palavra de Deus, né? Pela mensagem que você tem trazido, que tem sido muito gratificante para nossas vidas. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por essa vida, Pai. Essa joia rara que o Senhor colocou no nosso meio, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque tem trazido, Senhor, para nós muito ensinamento, Senhor. Tem, Senhor, trazido para nós, Senhor, aquilo que o Senhor deseja que Ele traga, Senhor, a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra com sinceridade, a Tua palavra com clareza, com transparência, Senhor, aquilo, Senhor, que nós precisamos aprender. Então nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor continue abençoando o Teu servo, Pai, que o Senhor continue enriquecendo o Teu servo, Senhor, que o Senhor cubra ele com a Tua graça, Senhor, e com o Teu poder, Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Se assenta um pouquinho só, por favor. Mais uma vez eu queria também agradecer e honrar aí o nosso corpo diaconal pela iniciativa, né? Então todo segundo, com exceção, irmãos, quando tivermos alguma programação como o mês que vem, que o Dia dos Pais, ele vai cair exatamente no segundo domingo do mês. Então, com exceção desses meses, no nosso primeiro domingo nós teremos a ceia, no segundo domingo do mês teremos o culto de primícias. E o segundo culto do mês será um culto organizado e dirigido pelo corpo diaconal. Então, mais uma vez, aí parabéns pela iniciativa. Essa mesa está muito bonita. O que é que vai ser feito depois do culto? Vai ficar aí, né? Vai recolher, vai jogar fora. Brincadeira. Aí os irmãos vão administrar aí como vai ser entregue. Irmãos, eu queria agradecer a presença. É José Carlos ou Antônio Carlos? José Carlos. Querida, eu queria te convidar. Esses irmãos aqui, como já foi dito, eles são parte da nossa equipe de boas-vindas. Então, como o irmão falou, o nosso diácono, é uma maneira carinhosa da gente dizer que vocês, que vêm a primeira vez, como é o caso do irmão, são muito bem-vindos aqui. Eu queria convidá-lo, acompanhá-los. Eles prepararam um lanche para o irmão. Se o Nil puder vir com ele, vem, vai, Nil, ajudá-lo. Vamos aplaudir a vida do Zé Carlos, por favor, pode acompanhá-los. Glória a Deus. Deus abençoe. Volte mais vezes. Foi um prazer recebê-lo, querido. Pode ir, é um lanche. Deus abençoe, foi um prazer, viu, querido? Deus abençoe. Irmãos, e para finalizar, só lembrando o que o diácono Jailton aqui falou, haverá agora, nós vamos orar agradecendo a Deus por essa noite, fomos tão abençoados, mas nós vamos orar e depois da oração, os jovens e adolescentes vão ter uma reunião lá na sala dos jovens, ok? Jovens e adolescentes, sala dos jovens, uma reunião rápida aí com a equipe da mocidade, dos jovens. Mocidade é da minha época, né? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, vamos ficar de pé. Vamos agradecer por essa noite, por esse tempo tão lindo, tão precioso que Deus nos deu.
Ok. Final do culto, os irmãos podem ir embora e o pastor vai ficar aqui para comer essas frutas sozinho. Brincadeira. Você vai vir aqui, vai se servir, ok? Vai pegar a fruta que você... Ficou lindo, viu? Gente, que capricho. Tem uma cestinha que é feita de melão. Olha, que melancia. Que bênção. Parabéns, viu, queridos? Parabéns. Vamos agradecer por essa noite. Obrigado, Deus, por esse tempo. Jesus, esse momento que tanto nos edificou. Esse culto foi para o Senhor, mas nós fomos abençoados. Esperamos, Senhor, que tenhamos tocado a Ti com adoração que procede não dos nossos lábios, em primeiro lugar, mas ela nasce do nosso coração, em reconhecimento pelo que o Senhor é. Tu és o nosso amado Pai, que já tem provado o seu amor para conosco, que veio para servir e dar-nos este exemplo, que como teus filhos desejamos servi-lo também e servir os irmãos. Obrigado por essa noite, pelos louvores, pela palavra. Obrigado por cada vida e por cada família que veio. Agradecido, Senhor, pelo corpo diaconal dessa igreja, cada um dos irmãos e irmãs que fazem parte desse ministério, que o Senhor continue abençoando. Agradecido por cada irmão que trouxe a sua primícia, trouxe a sua oferta, não somente a oferta em espécie, abençoando através dos dízimos, mas também, Senhor, a sua doação de alimentos não perecíveis. Te agradecemos, Senhor, pelas vidas que serão favorecidas, alcançadas, e que venha na hora certa sobre a mesa daquele que está necessitado. Em nome de Jesus oramos e pedimos uma semana de paz, uma semana abençoada. Livra-nos, Senhor, do mal, dá-nos mais da Tua presença e cada mais oportunidades de servir a Ti, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo e a força que vem do Espírito, seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Você pode vir aqui, você pode servir com as frutas que estão aqui. Deus abençoe, vá em paz em nome de Jesus.